Fala galera do Avanço Med, tudo certinho com vocês? Bem, na aula passada a gente trabalhou com funções exponenciais. A gente já vem numa sequência aí falando sobre potenciação, equações exponenciais, inequações exponenciais e função exponencial. Eu até falei que a função exponencial ela é a inversa da função logarítmica, né? Que é justamente a aula da sequência. Então nós temos aí que na apostila de vocês vai falar sobre toda a parte de logaritmo, propriedades do log, aplicações de logaritmo e depois a parte de funções, beleza? Então vou seguir o raciocínio lógico, mostrar como isso aparece normalmente no vestibular e quais são as suas aplicações básicas, beleza? Então vamos lá. Para a gente conhecer o log, a gente tem que entender o seguinte, que dentro do log, o log de b na base a é igual a x, nós temos que o b é o nosso logaritmando, o a é a base do logaritmo e x é o resultado do log. A gente sabe que a elevado a x é igual a b, então a gente pode elevar aqui transformando em a elevado a x igual a b, beleza? Só que para isso acontecer, primeiro a gente tem que estabelecer as condições de existência do log. Então, sem as condições pré-estabelecidas, não tem logaritmo, tá? Então, quais são essas condições? Então, vamos lá. Condições de existência. Vamos lá. A primeira condição de existência diz que o a, que é a base, tem que ser maior que zero e necessariamente diferente de 1. E o logaritmando, que é a segunda condição, tem que ser maior que zero. Então, nós temos que a base e o logaritmando necessariamente são positivos. Só que a base em especial ela não pode ser 1, porque 1 elevado a qualquer coisa é sempre igual a 1. Então, por exemplo, se eu tivesse log de 7 na base 1, não tem como acontecer. Porque 1 elevado a qualquer coisa sempre dá 1, ou seja, nunca dá 7. Então, por isso que dentro da nossa resolução básica seria impossível trabalhar dessa forma. Beleza? Vamos lá. Falando então das propriedades. Nós temos que a propriedade principal é justamente aquela que a gente chama de propriedade do peteleco, né? Então, eu vou chamar de propriedade número 1, que diz que log de b elevado a n na base a é igual a n vezes log de b na base a. Então, a propriedade do peteleco, ela pega essa potência do logaritmando e joga ela para frente multiplicando, né? Então, justamente, a resolução logarítmica, ela acontece por uma deficiência em relação à parte exponencial. Chega num determinado ponto, a gente não consegue resolver a equação exponencial, joga o log de dois lados, que tem justamente essa propriedade que desfaz esse problema, beleza? Então, vamos lá. Para exemplificar essa propriedade número 1, vamos supor que a gente tivesse aqui log de 49 na base 3. Então, a gente não vai nem achar o valor do log, né? A gente simplesmente vai fazer a manipulação da propriedade. Então, nesse caso aqui, eu tenho log de 7 ao quadrado na base 3. Ao jogarmos esse 2 para frente, consequentemente, isso aqui vai ficar 2 vezes o log de 7 na base 3, que poderia vir numa prova esse resultado, você substituiria, né? Então, nesse caso, a gente está só manipulando aqui as propriedades. Bem, na propriedade número 2, que ela é muito próxima a essa propriedade número 1, diz o seguinte, que se a potência estiver na base, você joga invertido para frente, né? Então, nós temos aqui que o log de b na base a elevado a k, isso aqui é 1 sobre k vezes o log de b na base a. Então, o que significa isso? Vamos lá. Então, se eu tivesse log de 3 na base 25. Então, isso aqui ficaria o log de 3 na base 5 ao quadrado. Então, esse 2 aqui ele não vai para frente como na propriedade de cima. Ele vai invertido. Consequentemente, isso aqui vai ficar 1 sobre 2 vezes log de 3 na base 5. Então, toda vez que a base, né, tiver uma potência, você joga invertido. Ainda que seja fracionário, se fosse, por exemplo, 2/5, jogaria para frente 5/2 e assim por diante. Beleza? Aqui eu vou botar uma observação que diz o seguinte, que existe uma forma de trabalhar com essas duas propriedades ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se você tivesse log de 7 ao quadrado na base, eu botei 3 ali, vou botar 2 aqui. Eu posso jogar essa potência para cá justamente invertido. Isso aqui vai ficar log de 7 na base 2 elevado a meio, que no caso daria a raiz de 2.
Então eu posso transitar as potências de um para o outro justamente baseando-se nessas duas propriedades. Então se eu tivesse, por exemplo, o log de 5 na base 3 elevado a 2 sétimos, isso aqui seria o log de 5 elevado a 7 meios na base 3. Ou seja, se eu quiser fazer uma troca das potências entre o logaritmando e a base, basta inverter que vai dar tudo certo, beleza? Vamos lá. A propriedade número 3 e 4, elas vêm justamente da parte exponencial. A gente aprende que o produto de mesma base repete a base sobre os expoentes e na divisão de mesma base repete a base sobre os expoentes. Então, da mesma maneira, nós temos que o produto de mesma base repete-se a base e soma os logaritmos, no caso. Então, nós temos aqui, uma vez que as duas funções sejam inversas uma da outra, a gente pode simplesmente, né, trocar a relação de expoente para a parte do logaritmo, aplicando de uma forma diferente, porém com o mesmo conceito, né? Então, se no produto você tem a soma, obviamente que na divisão você tem a subtração. Então, log de B sobre C na base A, então esse aqui vai ficar o log de B na base A menos o log de C na base A, ok? Bem, então aqui dentro dessa propriedade, se nós tivéssemos, por exemplo, log de 35 na base 2, eu poderia decompor isso em 5 vezes 7 na base 2, que seria o log de 5 na base 2 mais o log de 7 na base 2. Então, posso transformar o produto numa soma e, analogamente, a divisão numa subtração. Então, poderia muito bem o log de 4/5 na base 3 seria o log de 4 na base 3 menos o log de 5 na base 3. Então, essas propriedades aí são as básicas, né? São as principais do logaritmo. A propriedade número 5 também é de suma importância. Nós temos que o log de B na base B é sempre igual a 1, até porque qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, se você tiver log de 7 na base 7, log de 8 na base 8, sempre será igual a 1. A propriedade número 6 diz que o log de 1 em qualquer base é sempre igual a 0. Por quê? Porque qualquer número não nulo elevado a 0 é igual a 1. Como a gente definiu nas condições de existência, que a base sempre é um número positivo e diferente de 1, então qualquer número positivo eleva a 0, automaticamente dá 1. Então, por isso que o log de 1 em qualquer base é sempre igual a 0. Beleza? Então, no próximo quadro, eu vou continuar aí com as propriedades, dando novos exemplos. Então, me aguardem um pouquinho. Vamos lá, dando prosseguimento então aqui, a nossa propriedade número 7 diz que o log de B na base 10 pode ser colocado simplesmente log de B. Então nós temos aí que o primeiro logaritmo que foi criado foi o logaritmo decimal. Então por isso que subentende-se que se não tem base é porque a base é 10. Então aqui eu vou até utilizar algumas observações que diz o seguinte. O log de 2 é um log bastante comum de prova. Ele é aproximadamente 0,3 ou 0,301. E o log de 3 é aproximadamente 0,48 ou 477. Né? Então esses logaritmos são bastante comuns de prova e devem ser utilizados, né, justamente nos principais problemas quase que não sai, né, de logaritmo, beleza? Outro que a gente pode chamar atenção, até mesmo pela sua forma, que dá para utilizar uma das propriedades, é o log de 5, né? O log de 5 é aproximadamente 0,699, em consequência do log de 2. Tá, por que que isso acontece? Então, vamos lá. Então, a gente tem que o log de 5, eu posso dizer que é o log de 10 sobre 2. Que vai ser o log de 10 pela propriedade número 4, de divisão vira uma subtração, log de 2. Log de 10, quando a base não está aparente, é porque está na base 10. Log de 10 na base 10 vale 1. Então você tem 1 menos log de 2, 0,301, consequentemente 0,699. Ok? Então, o log de 2 e o log de 5 acabam sendo muito próximos, né? Justamente pela relação da divisão, beleza? Vamos lá, propriedade número 8,
que fala sobre o logaritmo neperiano. Então nós temos aí que já apareceu inclusive na prova do Enem recentemente, né? A base E, que é o número de Euler. Nós temos aí que o número de Euler, né, que é aproximadamente 2,71, quando aplicado esse logaritmo na base E, que é chamado de logaritmo neperiano, é chamado de logaritmo natural. Consequentemente, ele tem a representação de ln, ok? Então, se aparecer, por exemplo, numa prova ln de E, você entende isso como 1. Por que isso? Porque é como se fosse o log de E na base E. E a gente viu pela propriedade número 5. Propriedade número 5, né? Que toda vez que o logaritmando e a base são iguais, consequentemente isso aqui dá 1. Beleza? Propriedade número 9. Nós temos que A elevado a log de B na base A é sempre igual a B. Então nós temos aqui que 7 elevado a log de 5 na base 7 é igual ao próprio 5. Então, toda vez que a gente tem uma base exponencial elevada a um logaritmo, onde a base do logaritmo é igual à base exponencial, consequentemente, dá o logaritmando, ok? Então, muitas vezes, tem que fazer algumas manipulações algébricas para poder chegar ao resultado final, beleza? E para a gente fechar essa parte aí de propriedade, a gente vai falar sobre mudança de base. Mudança de base. A teoria diz que o log de B na base A é igual ao log de B na base C sobre o log da antiga base, que é o A, na nova base C. Então a gente pode simplesmente reescrever qualquer logaritmo em qualquer base, só que normalmente a gente tenta botar de acordo com a base que está explícita dentro do problema. Então, por exemplo, na prova da UERJ do Enem é bastante comum trabalhar com base 10. Então, você, para poder botar na base 10, por exemplo, você pode fazer o seguinte. Vamos supor que você tivesse um problema que estivesse com log de 27 na base 4. Aí você vai falar assim, nossa, como é que eu vou fazer log de 27 na base 4 se eles nem são múltiplos, né? Então, você pode botar na base 10, vai ficar log de 27 na base 10 sobre o log de 4 na base 10. Então, aqui eu transformei na base 10, que é aquela base que nem precisa estar aparente, né? Beleza. A partir daí, eu posso pegar o 27, que é 3 ao cubo, e o 4, que é 2 ao quadrado. De acordo com a primeira propriedade, a propriedade do peteleco, dá um peteleco para frente, para poder a potência para frente, aqui nós teremos 3 vezes o log de 3 sobre 2 vezes o log de 2. E baseando-se nesses logaritmos principais, a gente pode justamente armar a conta, né? 3 vezes 0,477, ou no caso, se o programa der 0,48, aplica o 0,48, e aqui 2 vezes 0,301. Então, basicamente, nós temos aí que a mudança de base, ela pode ser traduzida em uma base qualquer, que normalmente a gente põe na base 10, né? Até porque a maioria dos exercícios que aparecem nos vestibulares são problemas que estão na base 10. Só que isso pode ser colocado em qualquer base. Se eu quisesse botar numa base 5, por exemplo, isso aqui seria o log de 27 na base 5 sobre o log de 4 na base 5. Então a gente pode simplesmente mudar para a base que for conveniente de acordo com o problema, beleza? Então daqui a pouco a gente volta falando mais de log. Vamos lá. Então, dando continuidade aqui ao nosso log, né, eu coloquei 2 problemas, né, para que a gente possa aplicar as propriedades e ver como é que isso pode ser resolvido em relação à substituição a partir de um dado do problema. Então, nós temos aqui o primeiro, é o log de 24. Ele disse que o log de 2 vale A, log de 3 vale B. Então, obviamente, a resposta será em função de AB. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é decompor em fatores primos, né? Vou pegar o 24 aqui, decompor em fatores primos, por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, decomposto em fatores primos, nós teremos que o 24 agora será o log de 2 ao cubo vezes 3. Então, nós temos aqui um produto e uma potenciação. Então, a gente vai primeiro utilizar o produto. A gente sabe que o produto vira uma soma, né? Então, a gente vai transformar isso em log de 2 ao cubo mais o log
de 3. Então, pela propriedade número 1, a gente sabe que a potência do logaritmando, a gente joga ela para frente, né? Então, isso aqui vai ser 3 vezes o log de 2 mais o log de 3. Como o log de 2 é A, então aqui vai ficar 3A mais o log de B, que é de 3, que é B. Beleza? A gente substituiu, acabou o problema. Beleza? Então, da mesma forma, fazer aqui, ó, decompõe em fatores primos o 60, por 2 dá 30, por 2 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Só que nesse caso aqui eu não dei o log de 5, então eu posso utilizar aquele recurso de 10 sobre 2. Então toda vez que você tiver justamente algum número terminando com 0, 0, 0 ou vários múltiplos de 0, uma das coisas que você pode fazer até de uma forma mais fácil é transformar, ao invés da decomposição, vamos botar 6 vezes 10, para ficar mais fácil inicialmente. 6 vezes 10. Após isso, você transforma em 2 vezes 3 vezes 10. Porque o log de 10 na base 10 a gente sabe que vale 1. Então a gente pode simplesmente separar o 10. Então esse aqui vai ficar o log de 2 mais o log de 3 mais o log de 10. Então simplesmente o resultado final vai ser log de 2 é A mais B mais 1. Então, ao invés de utilizar essa fatoração, eu posso simplesmente pegar 1, 2 e 1, 3 e juntar o 2 com 5, dando 10, porque o log de 10 na base 10 é 1, então fica mais fácil trabalhar dessa maneira, beleza? No último aqui, 144, nós teremos 144 por 2, 72, por 2, 36, por 2 dá 12, por 2, 18, Vitor. 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Foi bom. Então, nós temos aqui, vai ficar log de 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Consequentemente, é o log de 2 à quarta mais o log de 3 ao quadrado. Novamente, propriedade da potência, joga para frente. Então, nós teremos 4 vezes log de 2, vou botar direto A, mais 2 vezes o log de B, de 3, que é B. Esse aqui é o resultado final. Beleza? No exemplo 2, ele deu simplesmente o log de 2. Ele falou que vale 0,3. Vamos considerar 0,3. Primeiro caso, super simples, né? Até porque a gente sabe que 8 é 2 ao cubo. Consequentemente, aplicando a propriedade do peteleco, vai ficar 3 vezes o log de 2, que vai ser 3 vezes 0,3, ou seja, resultado final 0,9. Então não tem muito o que falar em relação a isso. No caso aqui do 25, a gente pode utilizar a estratégia da multiplicidade 10, né? Porque o log de 10 na base 10 vale 1. Então, que estratégia eu vou fazer aqui? Eu vou transformar o 25 em log de 100 sobre 4. Porque aqui vai ficar log de 100 menos o log de 4. Tá, qual foi a vantagem de fazer isso? Primeiro, 100 é 10 ao quadrado, então sei quanto vale o log de 10. E 4 é 2 ao quadrado, ele me deu justamente o log de 2. Então, dessa maneira, fica um pouco mais fácil. A gente pode utilizar esse recurso justamente da divisão, transformando numa subtração, para que o cálculo fique ainda mais rápido. Beleza? Então, aqui vai ficar o log de 10 ao quadrado menos o log de 2 ao quadrado. Jogando, respectivamente, as potências para frente, né? Essa daqui para frente. Essa aqui para frente vai ficar 2 vezes o log de 10, que é 1, menos 2 vezes o log de 2, que é 0,3. Então, 2 vezes 1 menos 2 vezes 0,3 vai ficar 2 menos 0,6, ou seja, 1,4. Então, esse é o nosso resultado final. Por último, o log de 40, né? Então, tem a ver ali com o 4, 2 ao quadrado, e também tem o final 0. O log de 10 é 1. Então, aqui vai ficar o log de 2 ao quadrado vezes 10. Perceba que eu destaquei o 10 do 4, né? O produto virando uma soma 2 ao quadrado mais o log de 10, ok? Jogou a potência para frente, 2 vezes o log de 2 mais o log de 10, ou seja, 2 vezes 0,3 mais 1, ou seja, 1,6, porque aqui vai dar 0,6 mais 1, 1,6, beleza?
Então nós temos aí as aplicações das propriedades, alguns mecanismos bem interessantes, principalmente quando a gente fala com final zero, que dá para utilizar vários recursos da potência de 10, beleza? Então já eu volto dando prosseguimento a essa matéria. Vamos lá, dando prosseguimento aqui ao nosso log, né? Botei algumas expressões, alguns cálculos básicos, só para a gente reforçar todas as propriedades, beleza? Então vamos lá, no primeiro caso aqui, super simples, log de 25 na base 5 é 5 quadrado na base 5, mais log de 1 qualquer base, a gente vai comentar de novo, que é igual a zero sempre, e a gente tem um log de 100 que é 10 ao quadrado. Então jogando cada um desses aqui para frente, né, respectivamente, vai ficar 2 vezes o log de 5 na base 5, que é 1, mais log de 1 em qualquer base é 0, porque 3 elevado a 0 dá 1, menos 2 vezes o log de 10 vale 1, ok? Que é 10 na base 10. Então aqui vai ficar 2 mais 0 menos 2. Então aqui 2 mais 0 menos 2, resultado final deu 0. Bem, logaritmo neperiano, log de E na base E é sempre igual a 1, que é justamente o que aparece aqui, né? Só que a gente tem que trabalhar aqui com as propriedades. Primeiro, nós temos 2 vezes o ln de E, menos 3 vezes o log de E, vou botar ln mesmo, né? De E, elevado a 1/3, porque no caso da raiz aqui, é como se nós tivéssemos um na parte de dentro, com o radical, a gente transforma em potência numa potência fracionária. Mais o log de 49, que é 7 ao quadrado, na base 7. Então aqui vai ficar 2 vezes log de E na base E dá 1, menos 3 vezes propriedade do peteleco. Primeira propriedade, joga para frente, isso aqui vai virar 1/3. Log de E na base E, que é o ln de E, também vale 1. Mais, jogou para frente também esse 2, vai ficar 2 vezes 7 na base 7, que é 1. Então aqui vai ficar 2 menos 3/3 dá 1 vezes 1 dá 1, mais 2, tá? 2 com 2, 4, menos 1 dá 3. Super tranquilo, super fácil. Beleza. Na parte dessa potenciação, nós vimos que a última propriedade diz que A elevado a log de B na base A é sempre igual a B. Então a gente vai trabalhar com isso. Então a gente tem aqui, ó, 4 elevado ao cubo vezes 4 elevado a log de 2 na base 4. Por que a gente fez isso? Como a gente tem que o produto de mesma base repete a base, somos expoentes, a gente fez o processo contrário, né? Então a gente fez 4 ao cubo vezes 4 elevado a log de 2 na base 4. Aqui, utilizando a propriedade, vai dar 2, aqui dá 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64 vezes o 2, que é esse resultado aqui. Consequentemente, isso aqui vai dar 128. Beleza? No próximo, nós temos que 81 é 2 elevado... 2, Vitor, 3. 3 elevado à quarta potência. 3 vezes 3, 9, 27, 81. Então, esse aqui, 3 elevado à quarta potência log de 2 na base 3. Então, aqui já está ficando com cara justamente na propriedade. Só que eu não posso jogar para frente a propriedade do peteleco, vou jogar para cima. Então, aqui vai ficar 3 elevado a log de 2 à quarta na base 3. Agora, igualados, eu posso responder esse logaritmando, que dá 2 à quarta, que é igual a 16. Então, tinha que fazer algumas modificações para poder utilizar, de fato, a propriedade. Por último, a gente tem ali a aplicação de dois logs, né, tradicionais, log de 2 e log de 3. Pediu para considerar o log de 2 0,3 e log de 3 0,48. Então, aqui eu vou aplicar só as fórmulas e mostrar como é que funciona para vocês, tá? Então, isso aqui vai ficar o log. Então, nós temos que o 24, ao decompormos em fatores primos, por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, isso aqui vai ficar a raiz quadrada de 2 ao cubo vezes 3, né? Aqui eu poderia até mesmo, né, separar ali no caso do 2, mas eu acho que eu vou deixar isso para o final. Eu poderia botar aqui 2 ao quadrado vezes 2, né, para cortar com a raiz, tirar um cara da raiz. Só que vai ter gente ali do lado de dentro, não sei se tem muita facilidade de fazer isso, né? Então aqui vai ficar log
de 2 elevado a 3 meios, porque raiz quadrada subentende-se que tem um 2 aqui, né? Então vai ficar 3 sobre 2, e o 3 que está com potência 1 vai ficar 3 elevado a meio. O produto vira uma soma, então aqui vai ficar log de 2 elevado a 3 meios, mais o log de 3 elevado a meio. Propriedade da potência, peteleco para frente, jogou para frente, aqui vai ficar 3 meios, que jogou para frente, vezes o log de 2, que é 0,3, né? Mais meio vezes o log de 3, que é 0,48. Então aqui é só resolver o final, né? Então aqui vai ficar 0,9 sobre 2 e 0,48 sobre 2, que dá 0,24. Beleza? Vou deixar para vocês concluírem aí em casa. O log de 0,06 vai ficar log de 6 sobre 100. Que eu poderia muito bem colocar 3 sobre 50, só que como o log de 10 é 1, fica mais prático fazer dessa maneira, né? Então aqui vai ficar log de 6, que é 2 vezes 3, mas vou deixar direto logo 2 vezes 3 para aplicar logo a propriedade. Menos o log de 100, que é 10 ao quadrado. Então aqui vai ficar o log de 2 mais o log de 3 menos 2 vezes o log de 10. Consequentemente, vai ficar 0,3 mais 0,48 menos 2 vezes 1, que dá 2. Então é só concluir aí o resultado. Então nós temos que a utilização da propriedade tem que ser feita de uma maneira bem passo a passo, com calma, sem ter pressa de você querer terminar logo. Senão, às vezes, você acaba aplicando a propriedade errada. Por exemplo, às vezes o cara assim, eu já sei que está 10 ao quadrado, vou jogar para frente. Mas ele está na frente apenas do 10, né? Então, se a gente não faz essa decomposição de uma forma coerente, não aplica as propriedades passo a passo, muitas vezes o resultado final fica bem diferente quando você vai olhar lá no livro, mesmo consultar se for uma questão de concurso em relação ao gabarito original. Então, façam com calma isso daí para poder dar tudo certo, beleza? Vamos lá, aqui no prosseguimento da aula a gente vai falar sobre um produto contínuo, né? Que na matemática tem um negócio chamado soma telescópica, eu chamo isso de produto telescópico, que acaba cortando os elementos. E a gente vai falar sobre o domínio de uma função logarítmica, né? Já pré-introduzindo o conceito de função, obviamente não vou falar nesse primeiro momento sobre a relação do gráfico, né? Mas a gente vai falar sobre a constituição da condição de existência do logaritmo para com a função, beleza? Então vamos lá. Como a gente tem o princípio da mudança de base, onde eu posso mudar para a base que eu bem entendo, eu vou passar a trabalhar apenas com a base 10, vou botar todo mundo na base 10. Então, o log de 3 na base 7, eu vou transformar em log de 3 na base 10 sobre o log de 7 na base 10. Aqui o log de 7 na base 3 vai ficar log de 7 na base 10 sobre o log de 3 na base 10, vezes log de 5 na base 11. Log de 5 na base 10 sobre o log de 11 na base 10. E por último, vai ficar log de 11 na base 10 sobre o log de 5 na base 10. Então, como a gente está vendo aqui, quando a gente tem a multiplicação de frações, eu posso cortar qualquer um de cima e qualquer um de baixo. Então, haverá um cancelamento de todos os elementos, né? Esse vai cortar com esse, dando 1 em 1. Esse aqui vai cortar com esse, dando 1 em 1. Da mesma forma, na segunda parte, que esse vai cortar com esse, dando 1 em 1, e esse aqui vai cortar com esse, dando 1 em 1. Ou seja, o valor do x aqui é igual a 1. Né? Bem, no próximo exemplo nós temos, também aplicando a mudança de base, mudando justamente para a base 10, a gente terá log de 2 na base 10 sobre o log de 3 na base 10, vezes log de 3 na base 10 sobre o log de 4 na base 10, vezes log de 4 na base 10 sobre o log de 5 na base 10, vezes log de 5 na base 10 sobre o log de 6 na base 10. Então aqui existem algumas simplificações, esse corta com esse corta com esse corta com esse. Só que sobram dois logs, né? Nós temos aqui simplesmente, posso botar o log de 2 sobre o log de 6, ou ainda o log de 2 na base 6. Então, esse aqui será o nosso resultado final. Bem, em relação à condição de existência, a gente falou inicialmente que dentro do logaritmo, o logaritmando tem que ser positivo e a base tem que ser positiva, diferente de 1. Nesse caso, eu nem botei incógnito na base, a gente está trabalhando apenas com logaritmando, né?
Então, estabelecer o domínio é criar condições dentro da realidade do x, dentro do plano cartesiano, para que se possa estabelecer uma função. E a gente sabe que dentro da condição de existência, o logaritmando necessariamente tem que ser maior que zero, que nesse caso aqui dá uma equação simples do primeiro grau. Consequentemente, eu posso dizer que o domínio dessa função é um domínio de x que pertence ao real, tal que x é maior do que 1, onde eu posso denotar isso também de forma de intervalos, né? Intervalo maior do que 1, aberto no 1, indo para mais infinito também aberto. Nesse segundo caso daqui, também dá a mesma coisa, só que dá uma equação do segundo grau. X ao quadrado menos 9 maior que zero. Antes de trabalharmos com a desigualdade, a gente pode igualar zero aqui para poder achar as raízes, né? Então, utilizando a equação do segundo grau, aqui nós teremos mais ou menos a raiz de 9, será mais ou menos 3. Então, como 1x ao quadrado mais 0x menos 9, né, uma função com cavidade virada para cima, né, onde as raízes nós pré-estabelecemos que seria menos 3 e 3, acima do eixo x a função é positiva e abaixo é negativa. Como o problema pede que seja maior do que zero pela condição de existência do logaritmo, ser maior que zero nesse caso aqui é estar antes do menos 3 ou depois do 3. Lembrando que como é só maior, não é maior ou igual, os intervalos estão abertos. Então aqui dentro do nosso domínio da função, a gente vai criar um conjunto de solução que o x pertence ao real, tal que x é menor que menos 3 ou x é maior do que 3. Beleza? Então, nesse caso daqui, a utilização do gráfico cartesiano da função do segundo grau para a compreensão do domínio da função logarítmica é de suma importância, ok? Então, muitas vezes você tem que utilizar esse recurso. Ainda, por exemplo, se tivesse uma incógnita aqui e aqui, teria que ajustar justamente aquela parte de interseção entre intervalos para poder chegar ao resultado final. Beleza? Show! Vamos lá, dando prosseguimento aí, a gente vai falar sobre a função logarítmica, né? A gente falou dentro de função exponencial sobre a função logarítmica e a gente vai reforçar esse conceito, até porque uma é inversa da outra. Então, quando a gente falou sobre funções, né? Dentro da função do primeiro grau, da função exponencial, nós temos as relações de crescente e decrescente bem definidas, né? Ou ela é sempre crescente ou sempre decrescente. Diferentemente a função do segundo grau, que são parábolas com cavidade para cima ou virada para baixo, ela tem os dois momentos num gráfico único, né? Então ela é decrescente, chega no ponto mínimo e vai para a parte crescente, ou ela é crescente, chega no ponto máximo e passa a ser decrescente. Então, diferentemente, as funções exponenciais logarítmicas, né? E a função do primeiro grau, não são dessa maneira. Então, vamos lá. Como é que funciona? A gente falou na aula de função exponencial, né, que a gente traça sempre a função identidade, porque as funções exponenciais e logarítmicas são espelhadas em relação à identidade, né? Então aqui nós temos a função identidade. Função identidade, que é a função y igual a x, também é conhecida por função que é bissetriz aos quadrantes ímpares, né? Então, tanto ao primeiro e ao terceiro quadrante, beleza? Então, vamos lá. Uma vez que a gente tem aqui as funções exponenciais crescentes, né? Então, elas têm aqui a base maior do que 1. Então, a exponencial, vou botar de vermelho, né? Então, será a função y é igual a elevado a x, que vai interceptar aqui o eixo y no 1. E nós temos de azul a função logarítmica, né? Que agora intercepta o x no 1. Então, nós temos aqui o y é igual ao log de x na base a, ou a elevado a y igual a x. Que a gente tem aqui a troca do x e do y de lugar em relação à função exponencial. Então, nós temos aqui que o log de x na base a gente sabe que o log de 1 em qualquer base é sempre igual a zero, né? E nesse caso, quando intercepta o eixo x, o y é zero. Então, igualando aqui a zero, a elevado a zero é sempre igual a 1. Então, por isso que aqui intercepta no x no 1, beleza? Bem, então nós temos aqui as realidades, né, de função exponencial e logarítmica para, nesse caso, o a maior do que 1, né?
Quando a base está entre 0 e 1, como a gente viu na função exponencial, que configura uma função decrescente, a função exponencial decrescente, ela se apresenta dessa maneira, né? Então, aqui também cortando no 1. E a logarítmica, Senhor Jesus. Tem que dar certo isso. Não tá ficando muito bonito não, mas... Pô, foi horrível. Vamos lá. Agora foi. Vou botar aqui não. Beleza? Então, são os gráficos, né? No caso da vermelhinha, y é igual a elevado a x de novo. E, no caso aqui, y é igual ao log de x na base A. Então, para exemplificar cada uma das 4 que foram mencionadas aqui, na exponencial crescente, y é igual a 5 elevado a x. No caso da logarítmica, a gente pode botar y é igual ao log de x na base 3, por exemplo. Na exponencial decrescente, y é igual a 1/4 elevado a x. E no caso da logarítmica, y é igual ao log de x na base meio. Beleza? Então, nós temos aí a parte básica dos esboços dos gráficos, né? Que são funções exponenciais e logarítmicas, que basta lembrar que elas são inversas uma da outra, caso tenha algum comparativo na prova sobre funções que são inversas. É extremamente importante lembrar sobre isso, tá? Vamos lá! A gente vai falar sobre equações exponenciais que usam logaritmos, né? Então, nós temos aí que várias questões de vestibular chegam num determinado momento, você está lá resolvendo, cai numa equação exponencial que não dá para resolver, ou seja, a questão que usa log. Então, a primeira característica você percebe pelo enunciado. Está lá no enunciado, dado log de não sei o que lá, tu falou, opa, essa parada tem que utilizar log? Muitas vezes as equações não estão explícitas, então normalmente elas aparecem por meio de uma equação exponencial de uma determinada fórmula, por exemplo, termo geral da PG. A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. É uma fórmula exponencial que, a partir do momento que o x da questão está no expoente, no n menos 1, dá para utilizar o log. A fórmula de juros compostos, montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa, montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. É uma equação por si só exponencial que também dá para utilizar o log. Então aqui eu separei algumas equações, né, dando o log de 2 e o log de 3, para que a gente possa perceber essa resolução. Então vamos lá. Se a gente tivesse, por exemplo, 2 elevado a x é igual a 16, nada disso a gente estaria comentando. Por quê? Porque 16 dá para botar na base 2, seria 2 elevado a x vezes 2 elevado a quarta. Igualadas as bases ou igual aos expoentes, consequentemente seria x igual a 4. Bem, só que essa questão, né, ela não é uma questão que vai trabalhar com essa parte de equações que dá para colocar todo mundo na mesma base. Então, haverá necessidade da utilização do log. A gente vai perceber logo nos casos mais básicos, né? Então, aqui, 3 elevado a x igual a 10, não tem como igualar essas bases. Então, a gente vai aplicar o log dos dois lados. Consequentemente, nós teremos log de 3 elevado a x é igual ao log de 10. Ah, qual é a base que eu devo utilizar? Como o problema deu a base 10, que quando não apresenta a base 10, então a gente sempre tenta colocar na base 10, né, que é o ideal. A gente tem que ter log de 10 na base 10 é 1, e aqui o log de 3 ele deu um problema. Só que antes disso, a gente utiliza a propriedade do peteleco. Então, por isso que dentro da apresentação das propriedades, a primeira propriedade que a gente trabalha é justamente a propriedade do peteleco, que a gente tem log de b elevado a n na base A, joga o n para frente. Por quê? Porque é justamente o porquê que existe o log. O log ele serve para simplificar equações exponenciais que não são resolvidas, né? A potência ela é criada pela repetição da multiplicação. Então, você tem 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, você tem 3 elevado a 4, que representa a quantidade de vezes que o número está multiplicando por ele mesmo. Então, quando essa relação da potência está desgastada por algo que a gente não sabe resolver, a gente trabalha justamente com log. Então, nesse caso, vai ficar x vezes o log de 3 é igual ao log de 10. Acabou a questão, né? Porque aqui vai ficar 0,48
e log de 10 vale 1. Então, basicamente, vai ficar 1 sobre 0,48. Quem quiser melhorar isso pode ficar 100 sobre 48. Simplificar por 4 daria 25 sobre 12. Eu acho que já estaria de bom tamanho, né? Não há necessidade de prosseguir com isso. Claro, se você quiser dividir e transformar isso em um número decimal, até por uma necessidade de prova, você pode fazer isso sem problema algum. No nosso segundo caso, a mesma coisa. Então aqui vai ficar 4 elevado a x e log de 3, que já está presente aqui, né? Então vou jogar esse cara para frente, só que eu poderia fazer algo melhor. Como 4 é 2 ao quadrado, eu poderia já botar o 2x para frente. Então, eu posso botar primeiro só o x,